Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi gravar um vídeo falando um pouquinho sobre mim, para vocês que não me conhecem, que me acompanham, ficar sabendo mais ou menos qual foi a minha trajetória até chegar aqui. Então, antes de mais nada, eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje o que está na minha mesa. Meus cristais. Gente, vocês não têm noção do poder energético dos cristais. Mas isso aí vai ficar para uma outra história, uma história para outro vídeo. Se vocês quiserem, ó, depois eu posso estar gravando um vídeo falando a respeito dos cristais, do que significam os cristais. Vocês não têm ideia do que é isso aqui. Mas fica para um outro vídeo. O propósito de eu mostrar sobre os cristais e vocês me perguntar, Graça, mas você não é terapeuta holística, você não mexe com constelação familiar sistêmica, você não mexe com tarô, o que tem a ver uma coisa com a outra? É mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, as diferenças, da gente saber lidar com as diferenças do nosso dia a dia e com os aprendizados que a gente convive diariamente com algo de repente que é diferente e a gente tem que aprender a lidar e da melhor maneira possível, né? Então, resumindo, vou falar aqui um pouquinho a respeito da minha história, como é que foi até eu chegar aqui. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Gracieide, mas todo mundo me chama de Graça. Aqui no meu canal tá Graça Senhorinha. Então, de repente vocês podem dizer, mas isso não tem nada a ver comigo, mas de repente a minha história pode estar ajudando uma outra pessoa, tá? De repente alguém identifique com que eu vou passar aqui, falar sobre o que aconteceu comigo e qual foi a minha experiência, qual foi a minha reação diante de algumas dificuldades e como eu superei, como eu lidei com isso de uma maneira que de repente a forma de eu lidar não é a forma sua ou de alguém, mas a gente pode aprender, porque na vida tudo é um aprendizado. Então, resumindo, vou resumir aqui um pouquinho. Eu venho de uma família grande do interior, né? E eu sempre, desde pequena, desde com meus 8 anos, eu sempre fui assim, voltada para observar as diferenças das pessoas, né? Porque eu fui criada no norte e lá você convive no meio tudo é família, né? Prima, tio. E isso você aprende muito, tem muita possibilidade de você aprender, porque você lida abertamente com pessoas que é praticamente da sua família. E você vai ver que cada um tem um modo diferente, cada um reage de uma forma diferente, mas cada um tem um significado e tudo isso é um aprendizado pra gente. E enfim, como eu tinha 8 anos de idade, eu gostava muito de estudar. E eu sempre fui voltada, assim, pro meu lado pessoal, buscar conhecimento, estudo. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu ganhei um livrinho do meu primo. E eu entrava no meu quarto toda noite, eu queria ler, estudar. Era um livro de oração e falando um monte de vários aconselhamentos. E isso me ajudava muito. Enfim, aí eu cresci junto com meu pai, aprendi demais com meu pai. Meu pai, ele foi assim o meu porto seguro, que eu aprendi demais com ele. E quando eu vim aqui para São Paulo em 91, foi uma vida totalmente diferente, porque eu tinha acabado de casar e vim aqui para São Paulo e eu tinha que começar a minha vida. E eu fui ver assim que, dentro dos meus conhecimentos, que todos nós temos uma história. E o que a gente pode fazer pra gente, a nossa história é a gente deixar um legado para os nossos filhos, para quem nos conhece, porque eu aprendi tanto, né, com essas pessoas da minha família, né, que cada um deixou um grande ensinamento para mim. Cada um eu tive a vitória de conviver com eles e ter um grande aprendizado. Então eu sabia que cada um deixou um legado, assim, uma história para mim de aprendizado. E isso eu queria fazer muito para me deixar para meus filhos, para alguém que convivesse comigo.
E, enfim, eu cheguei aqui, enfim, comecei a passar por desafio. E como todo mundo, né, tem desafio na vida, dificuldade, no fato de eu não conseguir dominar minhas emoções, lidar com os meus sentimentos. E isso foi é, me deixando eu muitas vezes angustiada e buscando resposta, e muitas vezes eu não encontrava uma resposta porque eu era muito inquieta. Eu sempre queria ir em busca de algo, em busca de algo que parece que eu nunca encontrava a resposta, né? E até que eu lembro que de 2000, de 91 até o ano de 2000 foi um ano assim de desafiador para mim, e eu sentia muita dor de cabeça, muito mal-estar, e eu não sabia de onde vinha. E até que chegou em 97, eu passei muito mal e depois acabei fazendo uma cirurgia, e diante dessa cirurgia eu fui descobrir que sim, que não era para mim estar viva, eu estava viva ali, saí dali por um milagre, né? E quando eu saí dali, eu já não era mais a mesma pessoa, eu tinha mais a acrescentar na minha história, eu tinha vontade de viver, vontade de fazer algo, de buscar conhecimento, e aí foi aonde eu comecei a buscar autoajuda, comecei a estudar livro, comecei a buscar é, livro de psiquiatra, livro de terapêutico, e enfim, buscar nas religiões. Eu tô aqui, eu não, o meu objetivo não é falar sobre religião, até porque eu passei por 6 religiões diferentes, e cada lugar que eu passei eu fui amparada, as pessoas me ensinaram o que eu deveria fazer, e eu fiz todo o processo. De repente, quando eu sentia que ali não era o meu lugar, mas não porque era ruim, porque eu recebi toda a ajuda que era necessário, mas essa necessidade de eu buscar esse conhecimento, essa resposta que eu não tinha dentro de mim ainda, né? E aí foi minha caminhada inteira de estudo. Eu comecei a estudar, pra você ter uma ideia, meu primeiro livro foi em 2003. E eu não parei mais de estudar. Tinha dia que eu ia pro serviço, da minha casa pro serviço era longe, né? E era 2 horas para mim ir, 2 horas para voltar. E eu pegava o livro e ia lendo, e isso me ajudava muito. E por eu ter passado em vários lugares, ter convivido com várias pessoas diferentes, isso também para mim foi uma riqueza muito grande, porque eu pude me amadurecer pessoalmente e ter um conhecimento, ter uma busca, mas eu sempre queria algo voltado para mim, que eu não tinha resposta. Até 2 anos atrás, que eu conheci a constelação familiar sistêmica, e aí, através da constelação familiar sistêmica, que eu pude juntar todos os meus conhecimentos, as minhas andadas, as minhas buscas, tanto nos livros, as respostas que eu não tinha, eu saber trabalhar em cima do meu emocional, trabalhar em busca de minhas respostas. Gente, foi maravilhoso, porque através das constelações familiar sistêmica eu me encontrei. E eu tive as respostas, tudo aquilo que eu tinha dúvida, eu consegui resolver os meus conflitos pessoais, minhas dúvidas, minhas emoções. Eu consegui chegar à raiz da onde estava o problema. E eu fui estudar constelações, fui fazer o curso, né? E me tornar profissional em constelação familiar. E aí eu fui buscar o tarô. E então, o que eu quero dizer para vocês é que diante da dificuldade, a gente vai buscando resposta, e chega uma hora a gente encontra. Não que aqueles. Acho que tudo tem o dia, tudo tem a hora, mas a gente nunca deixar de ir atrás daquilo que nos incomoda, de buscar uma resposta para aquilo que a gente está precisando. De repente, eu me encontrei na constelação familiar sistêmica, mas de repente outras pessoas se encontram de outras maneiras, né? Enfim, que cada um tem uma história diferente. Não, ninguém é. Por mais que a gente precisa um do outro, por mais que a gente aprende com a história do outro,
mas a maneira da gente lidar às vezes é diferente, porque todos nós somos únicos. Cada um de nós tem a nossa individualidade, mas a gente tem um crescimento quando a gente tem uma autoajuda, quando a gente encontra uma pessoa que chega, que segura na nossa mão e fala assim, ó, eu posso te ajudar porque eu passei por isso, eu tenho uma experiência, eu estou preparada para isso, então eu vou te aconselhar, eu vou falar para você da forma melhor que eu posso te ajudar. Então, na minha trajetória de vida foi essa. Então, eu só tenho muito que agradecer por todas as pessoas que me passaram, que fizeram parte da minha vida e me ajudaram a chegar. Então, assim, a gente não se torna de uma hora para outra. Eu não se tornei uma terapeuta de uma hora para outra. A minha história tem mais de 25 anos de luta, de aprendizado, de buscar, de compreender, de estudar, de estar junto de pessoas que possam ter me orientado, que ter me ensinado, eu ter aprendido com minhas próprias histórias, aprendido a lidar diante da situação, olhar e ver a importância de fazer algo para a gente mesmo e para o outro. Então, hoje, infelizmente, a gente não está podendo trabalhar com as constelações de acordo com o que a gente gostaria por causa dessa epidemia. A gente só atende online e eu só se for um caso assim muito necessário, eu faço online a constelação, mas trabalho aí com tarô, que me ajuda aí no dia a dia, que ajuda as pessoas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que diante das dificuldades, se a gente for buscar uma ajuda, a gente sempre tem ajuda, a gente sempre tem uma resposta. E por mais que demore dessa resposta chegar, a gente não desistir de buscar aquilo que te faz bem, de fazer aquilo que é melhor para você. Porque quando a gente encontra a resposta para algo que nos incomoda e consegue resolver os nossos conflitos, é uma experiência que a gente tem, que a gente pode ajudar o outro. Como eu volto a falar, eu tô nessa estrada aí de 25 anos, né? De busca, de conhecimento, de autoajuda, até chegar na constelação. E hoje a constelação para mim, assim, eu falo sem medo de errar, que veio só finalizar esses ciclos de busca de aprendizado. E o Bert Helling, fundador da constelação familiar sistêmica, ele que criou, né? Ele passou por umas histórias. Quem for estudar a história do Bert Helling, você vai ver que ele estudou, ele foi padre, ele passou por várias experiências e ele juntou tudo e de repente chegou aonde chegou com a constelação familiar sistêmica, que é riquíssima, que vem ajudar, que ela ajuda a gente a buscar a raiz dos problemas e ajuda a gente a entender a nossa história, buscar onde a gente precisa melhorar, e através de uma constelação familiar sistêmica a gente consegue fazer isso. E é isso, o vídeo de hoje eu tentei resumir o máximo possível, mas também contar um pouquinho aqui de como foi a minha história até chegar aqui. Então, um grande beijo para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, inscreva no meu canal, ativa o sininho. Espero que vocês assistam até o final dos vídeos. Gente, quando vocês for assistir um vídeo, uma dica que eu dou, eu faço isso sempre. Quando eu vou assistir um vídeo que às vezes é grande, mas se tem um conteúdo que me interessa, eu vou até o final, por mais que seja grande. Não tenha preguiça, gente, de assistir um vídeo que às vezes é grande. Por quê? Porque às vezes você vai assistir um vídeo é grande, mas precisa começar, você assiste o começo, mas se não assistir o final, você não vai entender. Então é importante quando vocês vão assistir um vídeo, por mais que seja grande, mas assistam até o final, não só pelos meus vídeos, mas todos os vídeos que vocês for assistir, que vocês vejam algo que interessa. De repente no começo você não está entendendo nada, mas é importante que a gente assiste o vídeo até o final. Isso estou dando essa dica, não só para meus vídeos, mas para vários vídeos dos canal, que eu dou a dica, assim, para quem precisa. É bom, gente, às vezes a gente não tem paciência de querer ouvir o outro, eu acho que isso tá faltando muito nos dias de hoje, a gente parar e ouvir o outro, parar ouvir um filho, parar ouvir um amigo, ouvir não para falar da vida dos outros, ou falar aquilo que não deve, mas um assunto, assim, que às vezes isso tá ficando muito escasso da gente, a gente achar que não tem tempo para ouvir algo que às vezes
vezes até nos beneficia. Então é isso, um grande beijo para vocês e até a próxima, ok?